iniciar a correção dos exercícios do Plano de Estudos Tutorados, volume 4, semana 2. Questão 1. No plano cartesiano a seguir, construa os quadriláteros. Primeiro, vamos construir o quadrilátero FGHI com vértices nos pontos F1 e 1. Vamos ligar o 1 do eixo X ao 1 do eixo Y. O ponto G tem coordenadas 3 e 4. Vamos ligar o 3 do eixo X ao 4 do eixo Y. O ponto H tem coordenadas 4 e 4. Vamos ligar o 4 do eixo X ao 4 do eixo Y. E o ponto I com coordenadas 4 e 3. Vamos ligar o 4 do eixo X ao 3 do eixo Y. Ligando os 4 pontos, nós temos o primeiro quadrilátero. Na sequência, vamos construir o quadrilátero ABCD, com vértice nos pontos A de coordenadas -1 e -1. Vamos ligar o -1 do eixo X ao -1 do eixo Y. O ponto B de coordenadas -3 e -4. Então, ligando -3 do eixo X ao -4 do eixo Y. Ponto C de coordenadas -4 e -4. Vamos ligar o -4 do eixo X ao -4 do eixo Y. E o ponto D de coordenadas -4 e -3, ligando o -4 do eixo X ao -3 do eixo Y. Ligando os pontos A, B, C e D, nós temos o segundo quadrilátero. Agora responda. Os quadriláteros são simétricos em relação à origem? Para que dois quadriláteros sejam simétricos em relação à origem, tanto as abscissas como as ordenadas devem ser opostas. X e Y de cada par ordenado tem que ser oposto, ou seja, iguais com sinais diferentes. E nesse caso são ponto F, 1 e 1. Ponto A, -1 e -1, são opostos. Ponto G, 3 e 4. Ponto B, -3 e -4, são opostos. O ponto H, 4 e 4. O ponto C, -4 e -4. E o ponto I, 4 e 3. O ponto D, -4 e -3. Então, todos eles, todos os pares ordenados que representam os vértices do quadrilátero A, B, C e D, são opostos em relação ao quadrilátero FGHI. Então, sim, as abscissas e ordenadas dos quadriláteros FGHI e ABCD são opostas. Logo, os quadriláteros são simétricos em relação à origem do plano cartesiano. Questão 2. Sabe-se que as ordenadas dos vértices de um triângulo são dados por A, 0 e 0. Então, vamos localizar o ponto A na origem dos eixos do plano cartesiano. O ponto B tem coordenadas -2 e 4. Vamos ligar o -2 do eixo X ao 4 do eixo Y. E o ponto C tem coordenadas -4 e 2. Vamos ligar o -4 do eixo X ao 2 do eixo Y. Unindo os pontos A, B e C, nós temos o triângulo em questão. Construa no plano cartesiano a seguir os triângulos simétricos a ele, em relação ao eixo X, ao eixo Y e à origem. Para construir um triângulo simétrico em relação ao eixo X, nós vamos conservar o valor de X da abscissa e ligar ao oposto da ordenada, que é o valor de Y. Então, 0 e 0 continuam o mesmo ponto, porque o oposto de 0 é o próprio 0. O ponto B tem coordenadas -2 e 4. Nós vamos ligar o -2 ao oposto do Y, que é -4.
4. O ponto C tem coordenadas menos 4 e 2. Nós vamos ligar o menos 4 ao oposto do y, que é menos 2. Unindo esses três pontos, nós temos o triângulo simétrico em relação ao eixo x. Então, conservei x, liguei ao oposto dos valores de y. Agora, vamos fazer o triângulo simétrico em relação ao eixo y. Então, agora eu vou conservar os valores de y e vou ligar ao oposto de cada par ordenado no valor de x. Então, oposto de 0 é o próprio 0. O ponto B, menos 2 e 4. Eu vou conservar o 4, que é o y, e vou ligar ao oposto de x, que é o 2. Então, eu vou ligar o 2 do eixo x ao 4 do eixo y. E o ponto C, oposto de menos 4 é 4. E vou conservar o 2, que é o valor da ordenada de y. Então, eu vou ligar o 4 do eixo x ao 2 do eixo y. Ligando esses três pontos, nós temos o triângulo simétrico ao inicial em relação ao eixo y. Agora, em relação à origem? Então, em relação à origem, eu inverto todos os sinais. O primeiro ponto é de coordenada 0, esse não se altera. Oposto de menos 2, 2. Oposto de 4, menos 4. Então, vamos ligar o 2 do eixo x ao menos 4 do eixo y. E o oposto de C? Oposto de menos 4 é 4. Oposto de 2, menos 2. Vamos ligar o 4 do eixo x ao menos 2 do eixo y. Ligando esses três pontos, nós temos o triângulo oposto ao triângulo inicial em relação à origem dos eixos cartesianos ou do plano cartesiano.